Oi, eu sou a Lizzie e esse é o podcast O Que Pensei, um lugar para dividir meus pensamentos ansiosos e aleatórios sobre a vida. Seja bem-vindo! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Que Pensei. Hoje eu preciso começar o episódio dando uma explicação de por que a gente não teve episódio semana passada. Bom, quero começar dizendo que eu dei uma arrumada aqui no enquadramento, né? Porque estava me incomodando muito o fato de que eu estava sempre muito próximo da câmera. E o meu problema é que eu não tenho espaço aqui onde eu gravo, né? Então, o que eu fiz? Eu tive que tirar minha cama, que fica normalmente aqui onde eu tô, para poder ficar um pouco mais para trás e o enquadramento ficar um pouquinho melhor, porque estava me incomodando muito. E isso tem um pouco a ver com o porquê que a gente não teve episódio semana passada. Um dos motivos é porque eu cheguei a gravar o episódio da semana passada, mas eu não gostei do resultado. O problema não foi tanto a questão visual, como isso que eu acabei de falar, o enquadramento, mas eu senti que eu não consegui me expressar direito e eu estava falando de umas coisas que eu achei que talvez eu pudesse ser mal interpretada. Fiquei com um pouco de medo de não ter sido clara o suficiente no que eu falei, e aí eu pensei que talvez não fosse alguma coisa que eu quisesse colocar no YouTube, porque poderia gerar alguma controvérsia. E, enfim, eu não queria falar nada que pudesse ser prejudicial ou que fosse ser mal interpretado e tal. E eu acabei desistindo daquele conteúdo. Achei que no dia eu tava com uma energia meio baixa, não consegui me expressar muito bem o que eu queria falar. E aí eu disse, não sei, acho que não ficou legal e acabei deletando todo o material. Fiquei alguns dias pensando se eu deletava ou não, e aí resolvi deletar. E por ter deletado e isso ter acontecido, isso me fez pensar um pouco nesse contexto, né, que é tá aqui na internet falando sobre si mesmo. Inclusive eu descobri que parece que é um tipo de conteúdo que está muito em alta no momento e eu não fazia ideia. E eu também não comecei agora, né? Comecei há 1 ano atrás, como vocês sabem. Mas agora a gente está aqui nesse formato diferente. E aí eu descobri que se chama conteúdo lo-fi, que é um vídeo assim mais simples, onde é uma pessoa falando com a câmera, sem grandes produções e sem edição elaborada e tal. E eu nem fazia ideia que isso era uma tendência. Aparentemente eu tô alinhada com a tendência atual. E aí eu não sei se o fato de eu ter visto isso na internet tenha me provocado, pensei nisso agora, mas eu senti que eu comecei a ficar com um pouco de medo do que falar online, do que falar e de como as pessoas podem interpretar as coisas que eu falo, e bateu uma insegurança. E aí eu fiquei alguns dias com essa sensação de, será que eu quero estar nesse lugar? Será que eu quero me colocar à prova nesse sentido de que a qualquer momento eu posso falar alguma coisa meio errada que não vai soar legal para alguém, eu vou acabar ofendendo alguém, sei lá, ou enfim. E aí eu comecei a pensar sobre isso, e é engraçado que aí eu caí em 2 conteúdos também na internet que basicamente me deram a resposta que eu estava precisando. Um foi literalmente uma pessoa falando sobre o fato de que na internet existe esse fenômeno que é todo mundo achar que as coisas estão sendo ditas para si. E as pessoas querem estar incluídas em absolutamente tudo e que isso é meio impossível de acontecer. Quem estava no Twitter há uns anos atrás talvez vai lembrar desse famoso caso, que virou até um meme, que foi o caso de uma menina que uma vez postou que ela estava doente, eu acho, ou tinha tirado o dente, e alguma coisa assim, e que o pai dela tinha comprado vários sorvetes para ela, e ela estava contando ali, né, no Twitter que estava feliz, que legal que o pai dela tinha feito por ela e tal. E aí ela tirou uma foto dos sorvetes, que era uma marca de sorvete bem cara, se eu não me engano, e então teve isso também, as pessoas criticaram a marca de sorvete ser cara, e também algumas pessoas começaram a falar, isso pode ser gatilho para algumas pessoas que não tem pai presente e tal. E virou uma grande discussão e depois virou também uma grande piada, no sentido de que todo mundo ficou pensando, cara, se a gente for deixar de falar qualquer coisa na internet porque alguém não tem aquilo que você tem, alguém não viveu aquilo que você viveu, ou alguém vai discordar, ninguém nunca mais vai falar nada, né? E é meio que impossível a gente
fazer alguma coisa aqui na internet que englobe todas as pessoas. A gente faz o possível, pelo menos eu sinto que eu faço o possível para sempre que eu falo de alguma coisa, alguma opinião, ou até de alguma experiência minha, eu deixo claro que eu estou falando do meu ponto de vista, que eu tenho um recorte específico, que eu tenho um tipo de vida específico e que eu não pretendo, de maneira nenhuma, falar por todas as pessoas. Mas mesmo assim, sempre vai ter gente que vai reclamar, né? Então, assim, eu sinto que é um território meio doido e que existem só duas maneiras de encarar isso. Ou você leva tudo o que as pessoas falam e o que as pessoas acham de você super a sério e se deixa abalar por isso, ou você simplesmente entende que não é sua função ficar agradando todas as pessoas. E eu fiquei pensando sobre isso e pensando se eu tenho estrutura emocional para lidar com isso, porque é importante. Não sei se todo mundo que começa a fazer coisas na internet se faz essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta muito importante, porque eventualmente vai acontecer de alguém te criticar. Eu acho que isso é quase impossível de não acontecer. Então, ninguém é unanimidade, né? Então, eu acho que é uma pergunta válida de se fazer. Será que eu estou preparada para talvez lidar com esse tipo de coisa? Será que eu consigo transformar isso na minha mente e entender que faz parte do jogo, faz parte do processo de estar aqui e é um risco que vale a pena correr? Assim como, enfim, várias coisas que a gente escolhe na vida tem risco, né? E esse é só mais um e mais uma coisa. E aí eu fiquei ruminando nesse assunto por alguns dias e um dia, despretensiosamente, eu estava assistindo uma série que eu gosto muito, que tem disponível no YouTube, de muitos anos atrás, e assim, do meu ponto de vista, a série é impecável, roteiro maravilhoso, atuação ótima, tudo muito bem feito, com muita dedicação e com muito cuidado, assim, sabe? Tudo bem feito. Aí, eu fiz uma coisa que eu não tenho hábito de fazer, que foi ler os comentários dos episódios. Então, eu fui assistindo os episódios e dando uma olhada nos comentários. E eu fiquei em choque com o tipo de coisa que as pessoas comentam. E aí eu comecei a fazer isso nesses últimos dias em quase tudo que eu assisto. E eu percebi que sempre tem algum infeliz que vai criticar ou falar merda, às vezes de uma coisa super legal, super nobre, super interessante que uma pessoa está tentando colocar no mundo e que está aí na internet para todo mundo ver. E aí isso me acendeu uma luzinha na minha cabeça que eu pensei, cara, todo mundo passa por isso. Eu pensei assim, pô, se essa obra, feita com tanta delicadeza, de uma maneira tão profissional, tão bonita, está sendo criticada de um jeito completamente idiota, para vocês terem uma noção, tinha uma pessoa com um nome feminino lá nos comentários, uma conta sem foto, sem nada, e essa pessoa comentou em todos os episódios da série. Todos. Em todos os episódios ela foi lá para falar alguma coisa ruim. Ah, eu não gosto dessa atriz, essa atriz é muito não sei o quê. Ah, que ridículo fazerem isso, nananana. Aí na outra, essa atriz é muito fraca, deviam ter escalado outra pessoa. Aí no outro, em todos os episódios a pessoa foi. Então, eu acho que... Então isso me fez perceber que tem gente que tá na internet só pra encher o saco mesmo. E que não vale a atenção, sabe? Eu acho que sim, a gente precisa ser responsável pelo que a gente coloca na internet, porque pode atingir qualquer pessoa. Então, é óbvio que eu não vou compactuar com gente que tem falas criminosas, discursos preconceituosos, enfim, tudo isso tá fora disso que eu tô falando aqui, tá? Eu tô falando de gente que tá só tentando fazer o seu, ou criar algum projeto, alguma coisa, que não tem intenção de ferir ninguém ou de fazer alguma coisa proposital para alguém. Sempre tem gente que vai ficar fazendo críticas e, sabe, parece que o hobby da pessoa é reclamar, é falar mal. Então, acho que é aquela coisa que eu já vi algumas pessoas que eu sigo e que eu acompanho na internet falarem que chega uma hora que o hater vira uma piada, assim, porque é uma pessoa que está tão dedicada ao que você faz, porque eu acho que se uma pessoa se presta aí em todos os conteúdos que você faz para falar alguma coisa mal, ou mesmo que seja em um conteúdo só, eu acho que ela de alguma forma está dedicando muita atenção a você
e de alguma forma você se tornou importante, aquilo que você fez se tornou importante. Então a gente pode reverter isso de uma forma, sei lá, doida. A gente pode entender isso como, isso é mais um reconhecimento de que o que eu estou fazendo tem alguma relevância, porque se tem gente até reclamando, é porque alguma relevância tem. E aí parece que depois que eu pensei sobre isso, eu perdi o medo, assim, de... Claro que eu tenho medo de ser ridicularizada, eu tenho muito medo, assim, nesse lugar da exposição. Aí eu fiquei pensando que talvez eu estivesse me adiantando muito nos meus pensamentos e no que eu acho que pode dar errado, que é também um reflexo da coisa da ansiedade, que eu já comentei com vocês. E aí eu percebi que talvez eu só tivesse com medo, talvez até de dar certo, sabe? Quando eu vi essa notícia de que esse tipo de conteúdo é um conteúdo que agora está em alta e que está dando muito certo, eu confesso que me deu uma sensação de, meu Deus, e se chegar gente que eu não sei quem é aqui, sabe? E se acharem esse conteúdo por ser um conteúdo que agora está em alta e as pessoas, sei lá, interpretarem mal as coisas que eu falo, enfim, qualquer coisa, sabe? Forem grosseiras. E aí eu acho que tudo isso, toda essa semana e as coisas que foram surgindo para mim, aleatoriamente ou não, foram para me dar uma outra perspectiva disso e de pensar que eu tenho que ter responsabilidade pelo que eu falo, fazer o possível para que o que eu digo se torne claro e não seja ofensivo para ninguém, mas que eu não posso viver com essa preocupação, porque senão eu acabo não fazendo nada, né? E eu tenho essa tendência a boicotar, às vezes, algumas ideias que eu tenho, porque eu já começo a prever futuros problemas que podem acontecer. Então, eu não quero fazer isso com esse projeto, e por isso eu resolvi que eu vou levar isso aqui muito a sério a partir de agora. Não que eu já não tivesse com a intenção de levar a sério, mas acho que tudo isso me fez pensar mais ainda, de tipo, não, faz o teu, faz com a melhor das intenções, faz com cuidado, com dedicação, com responsabilidade, mas faz o teu, se der certo, ótimo, se não der, ótimo também, é uma experiência, é um aprendizado, e se por acaso alguém interpretar mal, o máximo que eu posso fazer é tentar me explicar, e pode ser que a pessoa aceite ou não, e enfim, isso é um problema para a Lisiane do futuro, porque agora nada disso está acontecendo, o projeto mal está começando, mal tem um público, então assim, não preciso me preocupar com isso agora. Então eu acalmei meu coração em relação a isso, pelo menos por enquanto, e resolvi só seguir o barco, fazendo o melhor que eu posso. E tendo esses cuidados óbvios, mas não deixando isso me travar, né? E aí eu fiquei relembrando um monte de coisa que eu já tentei fazer, um monte de projeto que eu já tentei fazer. E eu comecei a pensar em vários projetos de amigos, de pessoas conhecidas que eu já participei, editando, gravando, enfim. E eu me lembro de me dedicar 100% e acreditar super que ia dar certo e tal. E aí eu fiquei pensando, por que agora, que é um projeto que é só meu, eu fico, de alguma maneira, meio que me auto-sabotando, sabe? Encontrando defeito e coisa e achando que nada tá bom o suficiente ou que lá na frente vai dar algum problema. Porque o processo de fazer tá legal, assim, é muito o que eu já costumava fazer. Então eu gosto de falar, gosto de refletir sobre as coisas e tal. Não é isso que está me incomodando. Começou a me incomodar coisas que podem vir a acontecer lá no futuro. E o fato de eu ter feito um último episódio que eu não achei que ficou tão bom e tal, e aí apaguei e tudo mais. Então, acho que tudo isso mexeu um pouco com a minha cabeça. E foi bom porque eu refleti bastante e agora eu sinto que eu estou preparada para o que der desse projeto aqui. Se der certo, se não der também, não vou ficar frustrada, porque acho que é uma parada muito pessoal e tudo bem se não for uma coisa que for ficar muito grande nem nada. Nem tenho essa pretensão, na verdade, nunca tive. Mas começou a me bater uma sensação de, cara, se esse tipo de conteúdo é um conteúdo que as pessoas estão gostando de consumir por aí, pode ser que em algum momento as pessoas cheguem aqui no meu conteúdo e fiquem. E aí eu vou saber lidar com isso, entendeu? Então foi meio que isso que aconteceu nesses últimos dias e eu achei que era importante que eu falasse para vocês sobre essas reflexões que aconteceram também, porque
tudo faz parte desse processo, né? Então eu tô aqui também para compartilhar tudo isso. E aí é curioso também porque as próprias coisas que eu fui assistindo e vendo ao longo desses dias parece que estavam me dando esse feedback da minha dúvida, né? Do que estava rolando dentro da minha cabeça. E vocês, quem já assistia meus vídeos no Instagram sabe que eu sou meio jovem mística e eu não acredito muito em acaso. Então acho que tudo que acontece tem um porquê. E eu acho que, de alguma maneira, o universo me falando: menina, deixa de ser doida e segue fazendo o que tu tá fazendo. Tu nem sabe ainda o que vai acontecer e já tá prevendo uma catástrofe. Aí eu fiquei pensando em tudo isso, né? Fiquei relembrando, assim, um monte de coisa da minha vida e vendo como é meio que um padrão meu, assim, ter esse, do nada, uma reação de luta ou fuga com uma coisa super simples. Tipo, cara, não precisa levar isso tão a sério, entendeu? Leva a sério no que é importante levar a sério, como eu falei antes, mas só curte, aproveita, faz, segue a tua intuição, que é uma parada também que eu sinto que sempre me ajudou, todas as vezes que eu segui minha intuição e que, pô, eu tô sentindo que isso aqui pode dar bom. As coisas realmente aconteceram, às vezes até me surpreenderam, foram melhores do que eu imaginava. Então eu vou levar isso dessa maneira. E aí, sobre isso de talvez tornar toda essa coisa da internet e tal, tornar isso a minha rotina e potencialmente pode até virar alguma coisa para o meu trabalho, porque assim, o meu trabalho em si é editar, né? Mas eu tenho muita vontade de trabalhar com cinema, por exemplo. Então, nunca foi da minha vontade, tipo, fazer alguma coisa para a internet nesse sentido. Eu já pensei em criar séries para a internet, eu já pensei em fazer curta-metragem e colocar na internet e coisas desse tipo, sabe? De uma perspectiva mais de produção. Como eu disse para vocês, eu já participei de projetos de outras pessoas em que eu auxiliei, mas eu não era cara do projeto e tal. Então tudo isso é um processo, né, de se acostumar. E aí eu fiquei pensando, imagina se eu realmente começo a trabalhar com a internet. Aí fiquei lembrando assim, fiquei pensando que puta privilégio seria, porque, né, trabalhar de dentro da minha casa, que é tudo para mim, que eu já gosto de fazer isso, então até se eu for editar alguma coisa, trabalho, faço tudo de dentro da minha casa, que é um grandíssimo privilégio. E eu fico pensando, meu Deus, todos os anos de CLT não vale a pena não vale a pena se deixar levar por inseguranças, porque quando eu lembro que eu acordava domingo de manhã para trabalhar, eu lembro dessa sensação terrível de todo mundo da minha família estar se reunindo para almoçar junto e tal, e eu saindo com a minha bolsinha indo trabalhar domingo de manhã, assim, a cidade completamente deserta e eu tendo que ir para o centro da cidade trabalhar, uma coisa que era super chata, porque eu trabalhei muitos anos em call center, né, que eu acho que é o pior trabalho da história. Não, devem ter outros piores, com certeza. Mas é um trabalho insalubre, assim, deixa a gente muito mal. É um sistema de trabalho que exige muito do funcionário, no sentido de, acho que de saúde mental também, porque o trabalho é basicamente passar o dia inteiro ouvindo reclamações de pessoas, xingamentos de pessoas, porque são pouquíssimas as pessoas que recebem bem ou que tratam bem quem trabalha com isso. E também o trabalho em si, assim, eu lembro que a gente não tinha nem tempo de comer, sabe? Tipo, era 20 minutos para comer um lanche. Um salário que ridículo. Eu lembro que primeira vez que eu trabalhei em call center, gente, eu ganhava R$620. Esses dias eu lembrei disso e eu fiquei rindo sozinha e ao mesmo tempo com uma pena de mim mesma de lembrar disso. De, nossa, como a gente aceita qualquer coisa. Claro que R$620 é muito dinheiro, tá? Para muita gente, e até para mim. Mas eu fico pensando, nossa, o trabalho que a gente tinha, o desgaste e o jeito como a gente era tratado, com certeza a gente merecia muito mais do que a gente recebia. Fico pensando que... e era o salário mínimo da época também, né? Então, assim, não é como se fosse... Não é R$620 de hoje, né? O que significa R$620 hoje? Seria tipo um salário mínimo. Eu sempre ganhei salário mínimo minha vida inteira, assim. Sempre foi um salário que mal dava pro básico de viver. Então, assim... Aí eu fiquei pensando nessa perspectiva. Imagina se dá certo eu trabalhar com alguma coisa de internet.
eu já tô muito no lucro, né? Perto de tudo que eu já passei, gente, eu era xingada muito pelas pessoas. Eu trabalhei em call center de rede de TV, não vou falar aqui o nome da marca, mas uma marca que tem TV a cabo, telefone, internet. Nossa, o tanto que eu era xingada diariamente, tu tem que ter... Também acho que isso também eu fico pensando, cara, se eu tiver hater, dane-se, né? Porque o que eu passei no call center, ouvindo as pessoas xingando e humilhando a gente. E às vezes, cara, tu tá num dia ruim, sabe? E aí, nossa, quantas pessoas, quantos funcionários iam pro banheiro chorar, ou, tipo assim, ficavam desestabilizados, principalmente funcionários novos. Eu lembro gente que estava ainda em treinamento e tal. Isso desestabiliza qualquer pessoa, né? Você ser ofendido o tempo inteiro, ser xingado. Por isso que eu entendo também a galera da internet que às vezes dá uma burnoutada, assim, porque é barra pesada você ser o alvo, assim, e principalmente quando você tá com essa cara, né? No call center, pelo menos, é só a sua voz, ninguém sabe quem a gente é de verdade, né? Antigamente, minha mãe me falou isso uma vez, antigamente nos call centers, inclusive, você não podia nem falar o seu nome verdadeiro, né? Minha mãe trabalhou em call center quando era jovem também, acho que num só. E ela disse que eles não podiam dar o nome verdadeiro, então quando eles, se por acaso eles precisassem falar o nome, eles falavam um outro nome. Na minha época não tinha isso, a gente falava o nosso próprio nome e seja o que Deus quiser. Porque, sei lá, né, tem tanta gente doida, vai que a pessoa te caça depois, descobre quem tu é, vai saber. E eu, então, que atendi a galera do Rio de Janeiro, o que tinha de ameaça, vocês não têm ideia. Era barra pesada, assim. Enfim, e aí eu fiquei pensando em tudo isso, assim, fiquei pensando, cara, seria bacana se eu pudesse trabalhar de uma forma tão autônoma assim, além de trabalhar com edição, mas também fazer uma coisa que me dá prazer, que me alegra, que eu gosto, que alivia minha mente dos meus pensamentos ansiosos. Então eu acho que eu tenho mais coisas para esperar de bom do que de ruim, sabe? Então tentei levar minha mente para um lado mais positivo. E aí fiquei revisitando essa coisa do trabalho, né? Eu, sinceramente, sou uma pessoa que o CLT me massacra demais, assim, todo mundo, né? Mas eu acho que eu só tive um emprego que eu realmente gostava do que eu fazia. Todo o resto eram coisas que eu tinha que fazer, porque é isso ou não ter como sobreviver, né? Eu lembro também que eu trabalhei numa farmácia. Como que eu cheguei nesse assunto, né? Porque agora eu tô falando de trabalho. Acho que é porque eu fiquei falando sobre a perspectiva de trabalhar com a internet, né? A possibilidade de trabalhar com a internet ou de um projeto na internet dar certo. E como isso pode ser visto de uma maneira positiva. Então, eu lembro que eu trabalhei durante 20 dias, acho que foi isso, porque eu não aguentei. Trabalhei como caixa de uma farmácia. E foi, assim, a pior experiência que eu já tive, eu acho, de trabalho, porque eu odiava. Aí vocês podem estar pensando agora, mas por que, né? Não é um trabalho tão complexo, tão difícil. Foi justamente por isso que eu odiei, porque eu não tinha nada, assim, eu sentia que qualquer pessoa, que até uma máquina que tivesse treinada para fazer aquilo que eu estava fazendo, poderia fazer, sabe? Era um trabalho tão mecânico que eu... E aqui, mais uma vez, olha, eu com medo de novo do que eu tô falando. Não tô querendo diminuir nenhuma profissão, tá? Eu tô falando como eu me senti. É muito particular. Então, eu lembro que eu sentia que nada naquele trabalho me estimulava, sabe? E é uma característica muito minha. Eu preciso dessa coisa do estímulo. E, infelizmente, quando a gente é pobre, a gente trabalha com o que dá. Essa é a realidade. Então, eu estava trabalhando ali porque era o que dava, foi o que apareceu para mim na época. Eu estava numa situação financeira muito, muito, muito ruim na época. E aí, então, eu aceitei, assim. Mas chegou um momento em que eu não consegui mais permanecer, porque também começou a ficar perigoso. Era num lugar que era perigoso para eu ir e voltar à noite. Fazia um trajeto sozinha que começou a ficar um pouco complicado. E aí eu resolvi não me arriscar, porque a cidade era perigosa. Depois de um tempo eu acabei voltando, aí fiz estágio por uma época e depois acabei voltando para call center de novo. Então, assim, call center eu tenho experiência pra caramba. Inclusive, esses dias eu estava pensando sobre isso, assim, todos os lugares que eu trabalhei, de alguma forma, mesmo esses que eu odiei, por exemplo, a farmácia eu odiava, mas
os colegas eram legais, eu lembro que eu aprendi alguma coisa sobre medicação, depois eu trabalhei num call center que também era de venda de medicamento, era de uma farmácia, de uma rede de farmácias, né, bem famosa. Então, hoje em dia eu fico pensando que, nossa, todos os lugares por onde eu passei, até as coisas que eu estudei e tal, tudo meio que me deu uma habilidade que hoje em dia eu posso usar na minha vida, assim, nada foi inútil, né? Durante muito tempo eu achei que algumas coisas que eu fiz na minha vida tivessem sido inúteis. Por exemplo, eu fiz 2 faculdades que eu não consegui concluir, por exemplo, que durante muito tempo foi uma grande frustração na minha vida. Às vezes ainda às vezes eu fico pensando, poxa, eu podia ter feito, né? Às vezes eu faço as contas e penso, nossa, se eu tivesse me formado lá naquela primeira faculdade que eu fiz, eu já teria tantos anos de formada. Tipo assim, pensamentos completamente inúteis que não fazem diferença nenhuma na minha vida atual. Só ficar remoendo o passado, né? Que é outra coisa que eu faço muito, ficar remoendo o passado. E aí eu fico pensando, não, eu aprendi muita coisa, né? Inclusive tem isso, assim, que não sei se vocês vão entender bem o que eu quero dizer, mas eu lembro que eu estava não montando currículo, mas colocando minhas experiências de trabalho, não sei o quê, durante uma época no LinkedIn, e me deram a seguinte... e aí me falaram, mais de uma pessoa me falou isso. Não coloca esses trabalhos que tu fez, que não tem nada a ver com essa área que tu quer trabalhar, porque eu vinha buscando trabalhos de audiovisual, trabalhos como editora, mas eu coloquei lá no meu LinkedIn, até currículo, que eu já tinha trabalhado em outras coisas também. No meu portfólio, não. No meu portfólio eu coloquei só informações de audiovisual. E aí eu fiquei pensando, mas assim, do meu ponto de vista, eu sei que não é assim que o mercado de trabalho funciona, tá? Eu entendo totalmente a lógica que as pessoas usam quando vão falar sobre isso. É que o meu jeito de pensar, às vezes, é meio diferente dos outros, assim, por isso que eu me sinto meio estranha também, às vezes. Mas eu vou tentar explicar como eu penso. Eu penso o seguinte, tudo bem que as vagas que eu procuro não tem a ver com aquela área, mas aquela área me ensinou alguma coisa. E se a pessoa que está recrutando tiver um pouquinho de sensibilidade, talvez ela perceba, naquele meu histórico ali de trabalho, que eu tenho habilidades distintas que eu posso usar ainda hoje mesmo que eu esteja trabalhando como editora ou com alguma outra área do audiovisual. Por exemplo, eu trabalhei, como eu falei para vocês, muito tempo com call center. E eu trabalhei muito com uma coisa específica que era uma área de negociação. Ou seja, a gente negociava com clientes, com algum clientes que tinham algum débito com a empresa, ou clientes que estavam precisando trocar de serviço e tal. Então, eu adquiri uma habilidade de comunicação e de persuasão, porque eu tinha que convencer, às vezes, uma pessoa que nem queria mais um serviço a continuar com ele de alguma maneira. E eu acho essa uma habilidade muito importante de se ter em qualquer que for a área que você vai trabalhar. E eu acho estranho que uma pessoa que esteja fazendo recrutamento não consiga perceber isso, mesmo que não esteja necessariamente ligado com a área específica que ela está procurando, sabe? Então, na minha cabeça não fazia muito sentido isso, tanto que eu mantive lá todas as informações de outros trabalhos que eu fiz. Outra coisa, eu fiz 2 faculdades, eu não me formei, mas eu estudei, eu aprendi muita coisa, eu fiz várias disciplinas. Por exemplo, a faculdade de psicologia eu fiz basicamente toda, faltou 1 ano para terminar. Então, você estudar todo aquele conteúdo de uma universidade que tem tantos anos de curso, na época, o meu curso acho que tinha 4 ou 5 anos, não me lembro agora, mas enfim, fossem 3 anos inteiros de tempo que eu fiquei ali estudando e aprendendo e fazendo todas as disciplinas e lendo artigo e participando de debates e tal. Tudo isso é conhecimento que ficou em mim. Eu posso não ter um diploma daquela universidade, mas o conhecimento até onde eu estudei, eu sei. Entende? Claro que dentro da psicologia, a psicologia especificamente é uma área que, com certeza, muitos conceitos e muitas coisas já mudaram de lá para cá, né? Mas, assim, não deixa de ser conhecimento.
Não tem como eu fingir que eu não tenho esse conhecimento, entende? E a gente não pode ignorar que esse conhecimento existe. Então eu fico pensando, apesar de eu não ter me formado, de ter acontecido várias coisas no caminho, questões financeiras, não conseguir finalizar, o conhecimento está aqui. Isso não tem como ninguém tirar, entende? A mesma coisa com a faculdade de publicidade, que eu fiz também, e que chegou num ponto que eu não consegui mais continuar, também por problemas financeiros na época, mas são conhecimentos que eu levo até hoje. Não, foi menos tempo do que a faculdade de psicologia que eu fiz, mas mesmo assim. Então, quando eu penso nisso também, de tipo agora tá explorando outros lados e tentando fazer outros projetos e fazer coisas na internet, eu penso que tudo isso vem comigo, toda essa bagagem vem comigo, né? Então eu não posso esquecer e eu não posso também ficar me sentindo insegura, porque eu tenho toda essa bagagem. Nossa, e quanto cursos livres e coisas que eu fiz ao longo de todos esses anos. Então, assim, em algum momento esse conhecimento vai ser utilizado, sabe? Psicologia, meu Deus, o tempo inteiro, relações humanas, interpretação, ter algum tipo de capacidade de analisar o comportamento humano, tudo isso são coisas que eu não perdi. Então, às vezes, eu preciso ficar me relembrando, sabe? Que eu tenho uma bagagem de conhecimento muito grande. Nem todos podem ser comprovados com diploma, mas eu também, não, sinceramente, não me preocupo com isso. Para mim, vale muito mais o que eu tenho na minha mente e o que eu sei fazer, o que eu sei aplicar, do que ter um diploma para mostrar para alguém ou para provar alguma coisa para alguém. É importante, claro. É importante, principalmente para a gente se inserir no mercado, né? Principalmente quando a gente faz parte de minorias, é muito importante a gente estar inserido nesse ambiente acadêmico para começar os debates, as conversas, fazer pesquisas sobre temas que nos são importantes, mas também a gente não pode descartar esses outros conhecimentos todos que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso. E além de pensar sobre o meu trabalho e tudo, eu fiquei pensando, nossa, eu já fiz tanta coisa aleatória e tudo isso, de alguma maneira, agora vem à tona, né? E aí fiquei refletindo sobre isso, sobre não me deixar cair nesses mesmos pensamentos e nessas mesmas inseguranças e aprender a usar todo esse repertório que eu tenho, né? Que repertório, no caso, seria isso, né? Toda essa bagagem de conhecimento e, enfim, coisas vividas, que são importantes tanto quanto qualquer outra coisa. É engraçado que eu estava vendo um filme esses dias, que eu não vou lembrar agora exatamente o nome do filme, mas talvez eu coloque aqui na tela para vocês saberem se eu lembrar. Mas uma das primeiras cenas do filme é o personagem indo numa sessão de terapia, e aí o terapeuta está fazendo alguns questionamentos ali para ele não está colaborando muito, até que uma hora o terapeuta fala alguma coisa assim, não sei, não vou lembrar exatamente a frase, tá? Mas acho que vai dar para entender. O personagem fala, o terapeuta, né? Fala para ele: se você teve sede, foi até um poço e bebeu água, e essa água te fez mal. A próxima vez que você tiver sede, você vai ir a esse mesmo poço esperando que aconteça uma coisa diferente? E aí eu fiquei assim, meu Deus, bem na minha cara, né? Porque eu já fiz isso algumas vezes. Quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente basicamente repete erros e padrões por diversas vezes e fica esperando que alguma coisa mude, né? Tem uma outra frase famosa sobre isso, não tem? Tem uma outra frase bem famosa sobre isso. Quase veio na minha mente agora, eu esqueci. Enfim, fazer a mesma coisa 2 vezes esperando um resultado diferente é o significado de loucura, de ignorância, não me lembro agora, juro por Deus, esqueci. Enfim, mas tem uma frase muito famosa que basicamente quer dizer a mesma coisa, né? E aí eu pensei, nossa, isso é uma outra coisa que eu tava precisando ouvir. Parece que essa semana foi a semana do universo falando comigo essas coisas, né? Porque é uma coisa que a gente faz com frequência, né? Não sei vocês, mas já me aconteceu muito de ficar insistindo. Inclusive até nesse âmbito profissional, que é uma coisa que está muito na minha cabeça ultimamente, que eu sinto que eu estava começando a ir por aí, por esse caminho de ficar... Porque tinha uma coisa que eu queria muito que acontecesse profissionalmente, e fiquei insistindo muito e querendo muito que fosse nesse lugar. E aí...
eu acho que, assim, é importante a gente ser persistente, é importante a gente insistir nos nossos sonhos e toda aquela coisa linda e maravilhosa, que é meio um papo meio complicado também, quando às vezes a gente não tem muito para onde correr, não dá para ficar só sonhando, mas eu entendo e eu sou uma grande defensora das pessoas sonharem grande e permanecerem, assim, sabe, no seu sonho e se possível, né, dependendo da condição de cada um, fazer o possível para não desistir. Mas eu acho que às vezes também, até isso tem um limite, existe um limite para você ficar insistindo numa coisa que claramente não está dando certo, não está andando para frente. E aí é uma coisa, é um feeling que tem que ter, isso é muito particular, porque às vezes é exatamente lá no final, naquela insistência, quando você está quase desistindo, que a coisa acontece. Mas no meu caso específico, era uma coisa que, tipo assim, tá muito fora do meu alcance no momento de acontecer. E eu senti que eu estava meio que patinando e perdendo tempo, sonhando com uma coisa se concretizar e que não estava muito ao meu alcance. E aí eu comecei a pensar em outras formas de atingir a mesma satisfação que eu teria se eu estivesse fazendo aquilo que eu queria mesmo fazer. E aí eu sinto que essa mensagem também foi um pouco para me lembrar de que, cara, eu vou ficar bebendo água do mesmo poço até quando? Será que não é o caso de tentar? Não é desistir completamente, tá, gente? Eu sigo com os mesmos sonhos, as mesmas vontades de realizar as coisas e tal. Eu só tô pegando um atalho, talvez, parando para pensar que talvez eu tava colocando muita energia e muita dedicação numa coisa que meio que não tava no meu alcance, entendeu? Acontecer. E aí eu pensei, pô, mas tem isso, isso e isso aqui que tá no meu alcance. Por que eu não começo isso? E aqui estou eu. Fazendo esse podcast. E aí eu pensei, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho, e o que eu tenho é isso aqui, e o que eu tenho dá para ser criativo e dá para ser interessante também. E acho que, acima de tudo, assim, uma vontade de me divertir fazendo alguma coisa, sabe? Eu sei que isso não é sempre possível. Eu acabei de citar aqui algumas experiências que eu já tive com... Basicamente, todos os trabalhos que eu tive não foram extremamente prazerosos e divertidos, foram somente para sobreviver. Mas se eu tiver a oportunidade, o privilégio de poder fazer alguma coisa da minha vida que não seja só para sobreviver, que eu possa, além de sobreviver, também me divertir e ter um pouco de prazer, seria maravilhoso. E aí, se essa oportunidade me aparecer, eu vou, obviamente, agarrar com unhas e dentes, porque quem não quer, né? Poder fazer alguma coisa que gosta e que é divertida. E ainda assim, conseguir ter uma vida legal, decente e tal. Então, é meio que essa que foi a minha pira desses últimos dias. Mais uma vez, quero pedir desculpa por não ter postado o episódio semana passada. Meu primo veio até me perguntar se ia ter episódio. Eu descobri que ele ouve os episódios enquanto está fazendo exercício. E eu fiquei um pouco chocada, porque eu também faço isso com os podcasts que eu escuto. Tem vários podcasts que eu escuto e que eu espero o horário que eu vou fazer minha caminhada diária para poder ouvir eles enquanto eu tô caminhando. Eu achei curioso que ele faça a mesma coisa com os meus. Então, eu espero que, se você tá aí agora nesse momento me ouvindo e fazendo exercício, por favor, comente aqui que eu quero saber quem é que escuta enquanto tá fazendo exercício. Eu lembro que quando eu fazia os vídeos menores lá no Instagram também, uma amiga minha me falou que ia fazer as coisas da casa, lavar louça, arrumar as coisas e deixava o vídeo rolando e ficava só escutando. E acho que foi ali que me deu o primeiro clique de e se isso aqui virasse um podcast? Mas na época eu ainda não tinha nem um microfone para poder fazer um podcast, então assim, não tinha ainda condições de fazer, né? Agora a coisa tá andando. Então é legal esses feedbacks das pessoas, de saber quando as pessoas estão escutando e o fato de estarem gostando também, né? Fico muito feliz. Inclusive, vocês que estão ouvindo e assistindo, se puderem, se estiverem assistindo no YouTube, deixem like, façam comentários se tiverem a fim de me falar alguma coisa. E se estiverem ouvindo só no podcast também, deem uma avaliada aí no podcast. Pode comentar também, se não me engano, no Spotify, tá bom? E me digam também o que vocês acharam desse enquadramento, se ficou melhor, ou se estava só incomodando a mim, porque para mim estava muito complicado, porque eu estava ficando muito aqui na frente, e eu aparecia só metadinha de mim. Aqui ainda não está perfeito do jeito que eu queria, mas a gente não tem muito espaço aqui, então vai ser do jeito que der, né?
Tem que se conformar também. Vamos aprender a fazer aquilo que está ao nosso alcance. Não deixar de sonhar, mas fazer aquilo que está ao nosso alcance. Nossa, agora eu fiquei parecendo um coach, né? Obrigada por vocês que estiveram aqui hoje de novo. E até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.